Boa tarde a todos. Aqui é o professor Luiz. Hoje vamos pegar e conhecer um pouquinho sobre o sistema da Microsoft, né? O Windows. E também entender os conceitos básicos, né? Do que é informática na verdade, tá? Muita gente acredita que o Windows ele já está há pouco tempo no mercado, tá? Mas não é verdade. Ele pegou e surgiu no finalzinho da década de 80, tá? Do meio para o final, onde você tinha que ter o DOS instalado, que é um dos softwares de base, tá? O sistema operacional, e ele atuava como um complemento, na verdade, do sistema DOS, tá? Para facilitar justamente a interação do usuário com o PC, né? Mas ele começou a funcionar realmente como sistema operacional, se eu me recordo bem, a partir do Windows 3.11 na Second Edition dele, tá? Até a primeira versão, se eu me lembro bem, ele ainda era complemento e não funcionava gerenciando a máquina, tá? Então vamos pegar e dar uma pequena olhadinha, tá? Algumas considerações antes de irmos para a parte prática realmente, tá? Então, no caso, o Windows em si. Então vamos começar com a definição de informática. Qualquer livro que vocês pesquisem, apostilas, sempre vai ser explicado da seguinte maneira, tá? Informação, infor, e mática de automática, ou seja, a derivação da união dessas duas palavras, tá? Só que aí vem uma pergunta, uma letra A e um número 1, ou um número 1, seriam informações? Na verdade, sim, seriam informações, tá? Quando vocês colocam a informação dentro do seu computador, você tenta pegar e melhorar a apresentação dessa informação, tá? Então, quando você pega e melhora a apresentação dessas informações que está colocando, você está fazendo, na verdade, um tratamento dessa informação. Então, podemos dizer que informática é nada mais nada menos do que tratamento dessas informações que vai ser feito através de máquinas chamadas computadores. Mas aí vem aquela famosa pergunta: qual foi o primeiro computador do mundo? Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Muita gente acha que foi a partir da invenção do ábaco. Isso mais ou menos lá na China, em 5 a.C. Tem aquelas correntes ou vertentes que nós costumamos falar, tá? Que dizem que foi a partir da máquina de calcular, que fazia as 4 operações básicas do Charles Babbage. Se eu lembro bem, foi em 1887. Tá? Existem outras vertentes também que defendem que foi a partir do ENIAC, aquele computador enorme, a válvula, que foi criado na época da Segunda Guerra Mundial para tentar decifrar os códigos alemães. Tá? Mas surgiu um estudo em cima de um mecanismo que eles acharam em 1901 na ilha de Ancythera, tá? Na Grécia. O que acontece? Foi feito esse estudo por matemáticos, por pessoal da área de tecnologia, historiadores, e eles descobriram que esse mecanismo, que foi desenterrado por acaso durante uma tempestade, é o primeiro computador do mundo. Mas por que ele era o primeiro computador do mundo? Por quê? Na época que ele foi criado, foi logo no final do Império Grego, e por consequência, pediram para o pessoal desenvolver uma máquina que conseguisse prever com exatidão, na verdade, quando iriam acontecer determinadas fases da Lua. Os gregos, eles pegaram e se especializaram exatamente no estudo das fases da Lua, tá? Então, o que eles fizeram?
eles juntaram todo o conhecimento que eles tinham de astronomia nessa máquina. E ela conseguia prever com exatidão eclipses em horas e minutos. E quem criou essa máquina? Acreditem ou não, foi Arquimedes, aquele filósofo grego que disse: "Dê-me uma alavanca que eu movo o mundo". É impressionante, sim, mas existe um documentário no YouTube. Depois eu vou pegar e vou colocar para vocês o link certinho na descrição para que vocês possam acompanhar, tá? Toda a etapa. Por quê? Porque tem muito a ver realmente com a área de tecnologia. Reescreveu tudo que nós que já convivemos com tecnologia há muito tempo, eu nada só convivo com computador desde os meus 8 anos. Isso nós estamos falando de 1986. E por incrível que pareça, o computador, ou melhor, a história da tecnologia, ela foi reescrita quando realmente fizeram um estudo aprofundado desse mecanismo. Mas o que é o computador, na verdade? É uma máquina que faz tratamento de informações. Na maioria dos estabelecimentos, uma ferramenta que, aliada à estratégia de negócio, possibilita a tomada de decisão de forma mais ágil, proporcionando o quê? Vantagem competitiva e, por conseguinte, maiores lucros para as empresas. Mas por que as empresas utilizam o computador para isso? Porque a filosofia da nossa sociedade hoje é time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Quanto mais você produz, maior lucro. Tanto para a pessoa que está executando o trabalho, quanto para a empresa. Certo? E o computador, como que ele é dividido na verdade? Existem duas partes principais, hardware e software. O hardware é toda a parte física, tudo que você consegue, entre aspas, tocar. Por que entre aspas? Segundo algumas pesquisas que fizeram, nós não tocamos fisicamente nos objetos. O que acontece é uma troca da carga elétrica das pontas dos nossos dedos com a carga elétrica do objeto, gerando assim a sensação de toque. É meio estranho de pensar dessa maneira? Sim. Mas não podemos esquecer que a ciência está explicando muitos dos fenômenos que acontecem, certo? Então, exemplo de hardware, teclado, mouse e monitor. Mas muita gente fala, não, eu consigo pegar o Windows. Não, você não pega o Windows, você pega, no caso, a mídia, que seria o CD ou DVD, onde está gravado esse Windows. Certo? Por quê? O Windows em si, ele é um software. O software, ele é a parte lógica. Por quê? Porque o computador ele trabalha sempre num código que é chamado de código binário, 0 e 1. Então, dessa maneira, com a associação desses zeros e uns, é que ele sabe quando é uma letra A, quando é um número 1, quando que é uma letra maiúscula, quando que não é uma letra maiúscula, como que é composta uma imagem, certo? Então, trata-se de todos os programas que você vai utilizar. O Windows, o Word, o Excel. E o software em si também é dividido em dois tipos. O software de base e o software de aplicação. Um software de base, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai gerenciar tudo o que acontece na sua máquina. Sem ele, não adianta você ter o computador montado. A máquina não vai funcionar. Exemplos de softwares. O Windows, Linux, Android, o macOS. Tem outros sistemas? Existem outros sistemas operacionais também. Tá? Softwares de aplicação são aqueles programas que vocês vão usar no seu dia a dia. O Word, o Excel, o Google Chrome, o Microsoft Edge atualmente, os antivírus, tudo isso são programas que você instala na sua máquina. Certo? No caso do celular, ele também tem um software de base, que vai gerenciar tudo o que acontece nesse pequeno bichinho. Tá? Por incrível que pareça, o celular
ele está se transformando num computador de mão, se você souber como utilizar. Para os celulares, os softwares de aplicação são os apps, ou seja, Application Package Program, pacote de programa de aplicação, certo? As peças principais de um computador. Para demonstrar para vocês, eu tenho aqui um simulador, muito útil por sinal, onde eu posso dar para vocês uma noção de como que ele funciona direitinho, tá? Aqui eu não tenho como pegar e colocar para vocês as peças, tá? Convenhamos, eu estou na minha residência, tá? E as máquinas que nós temos aqui são todas montadas, eu não vou desmontar elas para mostrar para vocês, tá? Mesmo porque até poderia, mas uma regra básica quando se manuseia qualquer componente é sempre manusear pela borda. Então, no caso, vou usar aqui o Virtual PC para vocês terem uma ideia de como funciona uma máquina, certo? E depois eu vou mostrar todo o processo de quando você aperta o botão liga-desliga, tudo o que acontece antes de carregar o Windows, certo? Então vamos lá, vamos usar o Explorer e vamos puxar aqui a fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai ser usada para que vocês possam converter a energia que está saindo da tomada na voltagem correta para alimentar a sua máquina. Certo? Reparem que você tem um encaixe que vai conectado na tomada, onde você tem o fio fase, o fio neutro e o fio terra. Por que é importante você ter o fio terra? Porque no caso de ter excesso de energia, essa energia vai através desse fio ser jogada para dentro da terra, assim equilibrando o que está entrando de energia dentro da sua máquina. Uma coisa que você tem que ter em mente quando você está montando um computador é o quanto de energia você vai pegar e vai precisar para ele. Essas etiquetas laterais aqui, elas mostram o que? Exatamente a potência que tem para alimentar essa máquina, certo? A placa-mãe, o coração da máquina, é literalmente onde vai encaixado tudo que você tem no seu computador, certo? Algumas placas, elas já vêm com a saída de vídeo, não são todas. Lembrando que existem dois tipos, as on-board, como é o caso dessa que tem aqui no simulador, onde tudo vem na placa-mãe, e a off-board, que você tem que comprar tudo à parte. O que mais que nós temos aqui de interessante? Deixa eu abastecer aqui um pouco para cima, um pouquinho, né? De memória. Nós temos aqui na nossa placa-mãe uma coisa que, por incrível que pareça, é essencial. O que, por exemplo? Nós temos aqui o processador. O processador é o quê? O cérebro da máquina. Sem ele, não adianta você ter o restante das peças, porque quem vai processar a informação é o processador. Então, como que é conhecido, na verdade, o processador? O processador ele é chamado de CPU, ou Unidade Central de Processamento. É ele que vai processar todas as informações. Os celulares também têm, certo? Nós temos o que mais nele? O dissipador de calor. O dissipador de calor, ele funciona como? Ele vai pegar todo o calor que está no processador, vai acumular nessa peça, tá? E aí, nós temos aqui em cima o que nós chamamos de cooler, que é tipo um ventiladorzinho,
que ele vai fazer o quê? Ele vai dissipar esse calor, certo? Ou seja, espalhar dentro da máquina para resfriar o processador. Nós temos também, aqui, cadê pente de memória? Está aqui, pente de memória. O pente de memória, ele é usado para quê? Para armazenar as informações enquanto a máquina estiver ligada. Fica armazenada nesses banquinhos aqui. Dependendo da posição desse rasguinho, é que você pode determinar que tipo de memória que é. Quando ele é bem centralizado, é memória DDR, que já está fora de mercado. Quando o rasgo ele vem um pouquinho mais aqui para o lado direito, ele se torna uma memória DDR2, que também está fora do mercado. Quando o rasguinho está para o lado da esquerda, normalmente é memória DDR3, tá? Que é uma das que é usada atualmente no mercado, certo? As informações ficam gravadas aqui enquanto a máquina estiver ligada, certo? Ou seja, você desligou, o que está armazenado ali se perde. Só que você já vai ter salvo isso aonde? Você vai ter salvo isso dentro do HD, que é essa pecinha aqui. O HD ele é conhecido como HDD também, ou Hard Disk Drive. Por que ele tem esse nome? Porque dentro dele você tem um disco metálico que é chamado de plater. Então, é nesse disco que vai ficar o teu Windows e todas as informações. Eu sei que são termos meio técnicos, tá? Mas infelizmente eu não tenho como pegar e falar para vocês de uma outra forma, certo? No caso das memórias, além da memória RAM, você vai ter a memória ROM. É um chip de memória que já está soldado na sua placa-mãe. E é ali que está todas as configurações de como funciona aquela placa, certo? Não tem como você escrever nada, por quê? Porque ela já vem gravada da fábrica. É simples assim. O conjunto processador, memória RAM e HD é que determinam a velocidade do seu computador. Mas o que acontece quando você pega e aperta pela primeira vez o botão liga-desliga? Antes de falar isso, vamos explicar o que seria o restante das peças que você encaixa na sua máquina. São chamados de periféricos. Como assim periférico? É uma coisa que não é encaixada. Ela não vem dentro da sua máquina. Você tem que pegar e encaixar na sua máquina, ou seja, conectar ali. Existem 3 tipos de periférico. De entrada, onde você vai enviar instruções para a máquina. Exemplo, mouse e o teclado. Periférico de saída é quando ocorre a saída. Exemplo, um monitor, que vocês estão vendo aí na tela, certo? Bem como a impressora, quando você dá o comando para imprimir alguma coisa. A informação é mandada para a impressora e é impressa na página, certo? De entrada e saída é quando faz as duas funções, na verdade. Impressoras multifuncionais, elas têm o scanner. Você pode escanear e salvar a imagem dentro da sua máquina. Então você está enviando a informação para a máquina, certo? Ao mesmo tempo que você pode imprimir também. Então ocorre a saída dessa informação da máquina. E a placa de rede? A placa de rede ela é feita para quê? Para você receber informações da internet e você mandar informações para a internet ou para a rede. Certo? Aí, o que acontece quando vocês pegam e apertam o botão liga-desliga? Essa animaçãozinha aqui, eu peguei num site, só que eu não lembro direito o endereço. Tá? Olha lá, quando você aperta o botão Power, o que acontece? Acontece o primeiro bip. Por quê? Porque ele vai enviar a instrução para a fonte ligar. Então, é o que nós chamamos de um POST, ou Power On Self-Test, para ver se a fonte está funcionando corretamente. Certo? Depois disso, ela vai começar a ligar a sua placa-mãe. E vai começar a verificar se está tudo funcionando corretamente. Após ter feito toda essa verificação,
ocorre o segundo bip, indicando que está tudo em ordem. Aí, o processador vai ser ativado, ele vai passar para o chip de memória ROM para verificar tudo, está tudo funcionando corretamente, para depois ele pegar e deixar o Windows começar a funcionar. Olha lá, feita a contagem da memória para garantir que está tudo em ordem. Se o Windows está ali instalado bonitinho, está funcionando corretamente. Aí é que ele vai pegar e vai mandar as informações para a memória RAM para começar a carregar o Windows. Ou seja, depois de todo esse processo é que o Windows começa a entrar em ação. Para carregar na sua tela. É um processo que demora? Dependendo da máquina, demora alguns minutinhos. Tá? Mas, de uma maneira geral, sinusite é dose. Depois desse processo todo concluído, é que você pode começar realmente a operar o seu Windows. Aí você vai falar, operar o Windows? Como assim? Deixa eu só fechar aqui os simuladores para vocês entenderem. Detalhe, no notebook é feito da mesma maneira. O computador de vocês, por incrível que pareça, ele é uma máquina educada. Por que uma máquina educada? Vamos dar o Windows L aqui. A primeira tela que ele vai carregar, no caso de ter mais de uma conta de usuário, que no caso é esta figurinha aqui, ou seja, este carinha, tá? Vai aparecer várias figurinhas com os nomes. Então você tem que identificar primeiro o usuário que vai acessar a máquina. Quando você clica nele, o computador lhe dá uma mensagem de bem-vindo, indicando que aquele usuário começou a mexer na máquina. A partir daquele ponto, o Windows ele tem uma caixa preta que ele grava tudo que foi feito pelo aquele usuário, certo? Isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Aí ele vai carregar essa telinha aqui pra gente, depois da tela de boas-vindas, que é chamada de área de trabalho ou desktop. O que você pode colocar na área de trabalho ou desktop? Você pode pôr os ícones, tá? Que seriam figuras apenas. Aqui no caso da lixeira ele tem uma ação, então na verdade já não funciona bem só como um ícone, ele também funciona como um atalho. Mas o atalho ele tem uma característica específica. Reparem que ele sempre vai ter uma setinha, normalmente no canto inferior esquerdo da imagem. Por quê? Porque ele vai diretamente, deixa eu pegar aqui a propriedade de 1 para vocês entenderem. Para um arquivo que nós chamamos de arquivo executável. Ou seja, aquele arquivo que executa o programa para a gente. Certo? E por que o Windows ele tem esse nome? O Windows tem esse nome porque tudo que for executado sempre vai abrir em janelas. Por isso que ele tem esse nome. Mas o que a gente poderia fazer no nosso Windows? Bom, aqui eu estou com várias janelas abertas, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que é possível de vocês fazerem, certo? Por exemplo, nós temos aqui o menu iniciar, que recebe esse nome por quê? Porque é a partir daqui é que nós vamos iniciar todas as ações do nosso computador. Logo aqui ao lado, vem a barrinha que é chamada de Quick Launch, ou inicialização rápida. Qualquer atalho que você clica, segura e arrasta para cá, ele vai funcionar como um botão. Por quê? Porque a partir do momento que você tem alguma coisa na área de trabalho, por exemplo, vamos por essa pasta aqui, você precisa clicar 2 vezes para executar. Certo? Agora, se você vier aqui na barra do Quick Launch, reparem que eu vou pegar e vou clicar uma única vez em cima do atalho para ele executar o programa para mim. É bem diferente, né?
A barrinha que fica logo ao lado do Quick Launch é chamada de barra de tarefas. Nas versões antigas, o que acontece? Aqui aparecem as miniaturas das janelas. Esse PT aqui no canto indica qual que é o idioma do meu Windows. Aqui ele está instalado em português Brasil. Tem que tomar cuidado porque pode aparecer ali o PT. Só que não necessariamente que seja o português Brasil. Pode ser que seja o português de Portugal. Logo ao lado dele vem o que nós chamamos de área de notificação. É aqui que vão aparecer todos os programas que são carregados junto com o teu Windows. Isso também vai interferir no quê? Na velocidade de inicialização da sua máquina. E logo ao lado da barra de inicialização vem as configurações de data e hora, ou o relógio, certo? Mas tem uns truquezinhos bem legais que você pode utilizar aqui, por exemplo. Se você vier aqui na barra de tarefas usar o botão direito do seu mouse, repara que aparece outras opções, onde você pode, por exemplo, mandar mostrar janelas lado a lado, desde que você tenha janelas ativas. Aqui eu vou colocar 2 janelinhas e vou executar o comando. Olha lá, ele põe as janelas lado a lado. Isso é muito útil dependendo do programa que você está utilizando. Vamos supor que aqui você tenha um Excel aberto e aqui você tenha uma tabela onde você tem os valores que você tem que transferir para esse Excel. Facilita bastante o trabalho. Uma outra utilidade é quando você põe elas empilhadas. Aqui você carrega uma página de internet com um artigo que você está precisando e aqui embaixo você carrega um processador de texto, tipo Word, para ir digitando. Então existem N maneiras, na verdade, de você trabalhar com Windows. Esses 3 botõezinhos aqui da janela são as opções que você tem nessa janela. Minimizar a janela, onde a janela ela vai ficar recolhida aqui na barra de tarefas. Olha lá. Você tem a opção de maximizar a janela, que é abrir em tela cheia. E você também tem a opção para fechar essa janela. Só que aí vem uma pergunta. Se você tiver com as 2 janelas maximizadas, como que você vai acessar a outra janela? Muita gente depende exclusivamente do mouse. E eu vou ser bem sincero, isso é um erro. Por quê? O que você faz através do mouse, muitas vezes você consegue fazer também através do seu teclado. Um exemplo. Se você utilizar 2 teclinhas no seu computador, que no caso seria o Alt, mantendo ele pressionado, apertando e soltando a teclinha Tab, ele vai listar todas as janelas. É só você soltar que ele troca a janela. Olha lá, Alt Tab, Alt Tab. Com isso você vai trocando as janelas. É o comando de alternar janelas. Certo? Vão ter outras ainda que eu vou mostrar? Vamos ter muitas outras que eu vou mostrar para vocês. Certo? Mas de princípio, assim, para vocês entenderem como é que funciona o computador, vocês têm que saber que é uma máquina que trabalha com as informações. E que você tem que pôr essas informações na máquina para poder trabalhar. Certo? Então, por hoje é só. Em breve eu vou pôr a segunda parte dessa aula, tá? Onde eu vou mostrar uma série de atalhos de teclado também. Certo? Fiquem com Deus e uma boa tarde a todos.